Olá pessoal, tudo bem? Henrique aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos dar sequência, nós vamos começar o título 2 da Lei 13.146, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós vamos falar hoje sobre os direitos fundamentais. Mais especificamente, vamos falar sobre o direito à vida, o direito à habilitação e à reabilitação, e por fim falaremos sobre o direito à saúde. E no primeiro capítulo, nós vamos ver dos direitos fundamentais o direito relacionado à vida. No artigo 10 diz que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. E depois, no parágrafo único, ele traz mais uma definição, que é a de vulnerável, pessoa com deficiência considerada vulnerável. Lembrando que não é o especialmente vulnerável igual vimos na aula passada. É uma outra definição. A pessoa com deficiência ela será considerada vulnerável quando estiver em situação, fiz um risco aqui, em situação de risco, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. Guarda assim, calamidade pública, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Tá joia? E dando sequência aqui, mapa importantíssimo esse. O artigo 11, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Guarda, nada forçado. E qual que é a regra aqui? Tem que haver, coloquei aqui em cima, tem que haver o consentimento. E esse consentimento será prévio, livre e esclarecido. Essa é a regra. A hipótese em que o atendimento será sem o consentimento, coloquei assim, sem o consentimento. Sim, será o caso de risco de morte e o caso de emergência de saúde. Salvaguarda, devem ser adotadas, resguardando o seu superior interesse. E no parágrafo 1º, e se a pessoa estiver em regime de curatela? Depois, mais para frente, nós vamos explicar o que é curatela. A pessoa com deficiência participará no seu maior grau possível. E o curador, ele participa na forma da lei. Parágrafo 2º, sobre as pesquisas científicas com pessoa com deficiência em curatela, somente será aceita quando tiver indícios de benefício direto ou quando não existir outra opção. Tudo bem? Vamos seguir. E o próximo direito fundamental que veremos é o direito à habilitação e à reabilitação, no nosso capítulo 2. E esse eu trouxe de forma bem resumida mesmo. São 3 pontos. E eu quero que você guarde, são o objetivo, as diretrizes e as garantias. Os objetivos, guarda assim, é o desenvolvimento para conquistar autonomia e participação social em condição de igualdade. As diretrizes são 5 pontos que você deve guardar, que é o primeiro ponto, o diagnóstico e intervenção precoce. O segundo, adoção de medidas compensatórias. Terceiro, atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas. Quarto, oferta de rede de serviço articulado. Você pode escrever rede aqui, você pode fazer um desenhozinho no seu mapa. E por último, prestação de serviço próximo ao domicílio. Passando as garantias são: 1. A organização, serviço, método, técnica e recurso, a acessibilidade, a tecnologia assistiva e a capacitação continuada. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência mais a família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso a políticas públicas disponíveis, com a finalidade de plena participação social. E essas informações serão voltadas a alguns direitos, como a saúde,
a educação, né, o esporte, o lazer, coloquei aqui, etc. E outros. Vamos seguindo, pessoal. Neste mapa, nós vamos ver o capítulo 3, que é falando sobre o direito à saúde. No artigo 18, diz que é assegurada a participação integral da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Guarda assim, pessoal, que deve ser assegurado, tudo isso aqui deve ser assegurado pelo Estado. Tudo bem? E é assegurado também a participação da pessoa com deficiência na formulação de políticas públicas. É assegurado o atendimento segundo normas éticas e técnicas de saúde. E aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente na parte de habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação, melhor dizendo, a capacitação continuada. Ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar. E aqui, pessoal, são alguns pontos. Primeiro, deve assegurar os diagnósticos e intervenção precoces, os serviços de habilitação e reabilitação, o atendimento domiciliar multidisciplinar e o tratamento ambulatorial e internação. Deve assegurar também as campanhas de vacinação, o atendimento psicológico e deve assegurar o respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Também a atenção sexual e reprodutiva, aqui incluindo o direito à fertilização assistida. A informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre condições de saúde. E por fim, pessoal, os serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais, ou seja, é um serviço preventivo também. Não me esquecendo, pessoal, tem mais aqui nesse outro mapa, que deve ser assegurado também a promoção de estratégias de capacitação permanente. Isso aqui é tudo voltado para a equipe do SUS em todos os níveis de atenção e atendimento. Outra coisa também, deve ser assegurado oferta de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais. E deixa bem guardado também, pessoal, as diretrizes. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas e às instituições privadas que participam de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Ou seja, tem uma parceria ali com o SUS, recebe recursos públicos, então todas essas diretrizes também são aplicadas. E seguindo aqui, pessoal, compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiência por causas evitáveis, inclusive por meio de, aí temos algumas, por meio de acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, por meio da promoção da prática alimentar adequada, de práticas alimentares adequadas, por programas de imunização e triagem neonatal e, por fim, por meio de identificação e controle de gestação de risco. E o artigo 20, ele diz que as operadoras de plano e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir, no mínimo, todos os serviços ofertados aos demais clientes, todos os produtos e serviços, assim como é vedado qualquer discriminação de preço, porque isso é uma discriminação contra a pessoa com deficiência. Seguindo aqui, quanto ao atendimento à pessoa com deficiência. Em regra, deve ser feito, olha só, na sua residência, na residência da pessoa com deficiência. Ou seja, em regra, o atendimento ele deve ser domiciliar, esgotando todos os meios e possibilidades de atendimento domiciliar, será o quê?
será fora mesmo, garantindo a pessoa com deficiência duas pessoas que nós já estudamos, o acompanhante e o atendente pessoal, garantindo a eles também o quê? O transporte e a alimentação. Então vamos seguir, pessoal. Seguindo aqui, a pessoa com deficiência internada ou em observação, vou colocar uma observação aqui que eu não escrevi, é assegurado o direito a acompanhante e a um atendente pessoal. Em caso de impossibilidade de permanência, um profissional da saúde ele deve justificar por escrito que há essa impossibilidade. Nesse caso, o órgão ou a instituição de saúde ela deve adotar medidas para suprir, medidas para suprir toda essa ausência. Vamos seguindo. No artigo 26, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objetos de notificação. Vou escrever aqui, notificação compulsória. Tudo isso aqui que nós estamos falando sobre o serviço, de saúde, nós estamos falando sobre o direito de saúde. Então será objeto de notificação compulsória de serviço de saúde pública ou privada às autoridades policiais, ao Ministério Público e ao Conselho da pessoa com deficiência. Lembrando, são a todos eles que você deve comunicar. Vamos seguir. Encerrando o nosso assunto, pessoal, parágrafo único diz que para os efeitos desta lei considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação, omissão praticada em local público ou privado. Aqui é aquele orelhão de rua, sabe, telefone público. Público ou privado que venha causar morte ou dano ou sofrimento psicológico e físico. O Einstein está escondidinho aqui. Psicológico sério. Beleza, pessoal? Agora vamos às perguntas. E nos exercícios eu vou dividir aqui em 3 mapas. Cada mapa eu vou falar sobre um assunto. Primeiro nós vamos falar sobre o direito à vida. 5 são as perguntas. A primeira, quem são os considerados vulneráveis? Segunda pergunta, a pessoa com deficiência será obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada? 3. Como será o consentimento? Aqui tem uma jogada de um para o outro. 4. Como será a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência? E 5. Quando a pessoa com deficiência será atendida sem o consentimento? E o segundo mapa de exercício, nós vamos falar sobre o direito à habilitação e reabilitação. São 3 perguntas bem diretas, que aquele mapa eu fiz um esquema bem direto. Quais os objetivos, as diretrizes e quais as garantias? Vamos ao próximo mapa de exercício. E por fim, pessoal, a parte de exercício, nós vamos para o direito à saúde. Direito à saúde, vou colocar aqui. São 5 perguntas, coloquei 2 aqui, mas está errado. Vamos lá. Quais as ações preventivas adotadas pelo SUS? Os planos de saúde podem reduzir a cobertura, aqui eu coloquei os produtos e serviços em razão da deficiência. E a mudança de preço em razão da deficiência? Pode? Fala para mim. Quanto ao atendimento, qual que é a regra? Fala para mim e a exceção. Outra pergunta, a pessoa com deficiência. Coloquei assim, internação e observação, para você lembrar daquele mapa. Ela tem direito a... Última pergunta, em caso de violência ou suspeita de violência, devemos comunicar, aqui naquela parte de saúde, devemos comunicar a quem? E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostou. Estamos encerrando aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!